né? Agora vamos então para a formação da DR, que é o que interessa, né? A Carol e o Radamés, eles foram os mais votados, mas tudo mudou depois com as esferas do poder. O Eike e a Nath podiam colocar um quarto casal na DR ou trocar um casal que já estava na DR por outro, né? Na verdade, como que era o poder deles? Eles escolhiam um casal para ir para a DR. Sim. E esse casal que eles escolhiam é que tirava... Salvava alguém. Isso, outra pessoa da DR. Aí eles escolheram a Thalira e o Pessina. E outro poder que tinha era de anular 2 votos, mas as pessoas votariam novamente. Então, meio anula o voto aqui do Carol do Radamés, só que eles iam votar de novo. Então, talvez não fosse tão interessante. Eu achei que eles fizeram uma boa escolha ali no poder. Porque assim, gente, eles tinham 2 esferas. Quando eles abrem lá as bolinhas, parece aquela bolinha do Pokémon. Quando eles abrem... O que quebrou, inclusive. Desculpa, eu quebrei aqui. Aí eles descobrem o que tem lá de opção. E aí tinha isso, como o Chang falou, de anular votos, né? Ou de você fazer uma troca ali na DR. Eles escolheram a opção da troca, que eu acho que foi até mais significativa. Porque anular para a pessoa votar de novo não tem muito efeito, né? Se fosse anular os votos daquelas 2 duplas ali, seria mais interessante. E às vezes eles poderiam se ferrar com essa, né? Porque eles pedem para anular alguém e a pessoa fala, então tá, então eu vou votar de novo, agora eu voto em você. Poderia acontecer isso, né? E aí eles colocaram, então, a Thalira e o Pessina, né, na DR. Eles que já tiveram embates ali com a Thalira e com o Pessina, não tão declarados como com o Carol e o Radamés, com treta e tal, mas são adversários, né, muito declarados ali desde o início, porque a Thalira e o Pessina, inclusive, no último ciclo, impediu que eles fizessem a prova dos casais, tirou o dinheiro deles, então foi meio aquela coisa de chumbo trocado. E o Eike e a Nath, eles vinham dizendo que era hora de parar de dar palco para a Carol e para o Radamés. Sim. Então acho que foi uma estratégia ali, né? A gente coloca a Thalira e o Pessina, eles são aliados da Carol e do Radamés, então eles vão tirar a Carol e o Radamés da DR. Aí onde vem a polêmica aí, que muita gente achou estranho? Como é que eles votam antes na Carol e no Radamés e depois, com o poder deles, indiretamente, eles salvam a Carol e o Radamés? Né? Só que o voto primeiro foi mais para poder ajudar os aliados, né? Eu acho também que, além de ajudar os aliados, esse voto, teve a questão de que no quebra-power, o Eike deixou claro, não vou na Carol e no Radamés, a gente já se resolveu aqui, esse lance que aconteceu entre a gente já passou, não tem por que a gente ficar repetitivo com essa questão, a própria Carol meio que concordou com ele naquele momento. Então, ele votar ali na DR nela, até quando recebeu o voto Carol e o Radamés falou, eu esperava, mas nem tanto, porque parecia que ele tinha mudado o foco, que ele ia em outra pessoa, só que no final fica claro a intenção do Eike e da Nath. Se eles votam na Thalira e no Rafa, eles poderiam receber mais votos, e com isso, eles irem parar naquele terceiro banquinho, naquele quarto banquinho, no terceiro banquinho, né? E parar no terceiro banquinho, e daí, na hora do Eike usar o poder, o Eike ia ter que mandar Carol e Radamés, que iam tirar Rafa e Thalira. Ou seja, ele ia continuar focando na Carol e no Radamés. Então eu acho que a estratégia dele foi justamente essa. Deixa Carol e Radamés ir com mais votos, depois eu coloco Thalira e Rafa, sabendo que eles vão tirar Carol e Radamés. E com isso eles não estão nessa DR, eles perdem um pouco de tempo de tela. Porque agora eles não têm como ficar aparecendo o dia inteiro ali em enquetes, o pessoal vendo o rosto deles, eles não vão pedir votos durante ao vivo, não vão estar sentados lá onde passa por vários VTs ali, vários momentos onde são questionados sobre o jogo lá com os apresentadores. Então eu acho que essa foi a estratégia do Eike, e parando para pensar e analisar no final, eu acho que ele foi muito bom jogador nesse momento. Isso daí rendeu muita gente aí, como a gente falou, fica na dúvida, fala, não, é um pouco incoerente, porque acabou salvando a Carol e o Radamés, mas eu acho que como estratégia é melhor você tirar a Carol e o Radamés da DR, até porque a gente já sabia que eles iam voltar mesmo, então eles estão fortes, do que você deixar ali, né? Acho que foi melhor mesmo. E se eles tivessem colocado um casal aliado para ir e tirar a Bia e o Gui... Que era o que muita gente queria, né? Sim. Muita gente reclamando, por que não tentaram colocar alguém para tirar o Gui e a Bia? Beleza, mas aí eles vão colocar um aliado, uma pessoa que é próxima, que eles gostam mais, que a gente sabe que o Eike e a Nath praticamente fazem parte do grupão ali, do pessoal que está em maior quantidade de casais jogando juntos. Então, se ele coloca um aliado, uma pessoa que ele pode contar com ela depois, essa pessoa se vira contra ele, ele não teria coerência nenhuma. E outra, essa pessoa que sentasse lá podia falar, me colocou aqui para que eu tire o Gui e a Bia? Não vou tirar. E tirava, por exemplo, o Everton. Poderia ter uma vingança ali. Sim. Né? Porque eu não ia gostar. Eu, sou aliado, jogo junto, converso e me com a bota pessoa, na DR? E me bota na DR para que eu salve a pessoa que ele gosta mais?
Não. Isso. Tá me usando? Não, seria muito incoerente. Eu acho que ele fez o que dava para fazer. A outra opção, claro, seria também Silvia e André. Mas eu acho que aí o Eike pensa no quê? Dá para ver que ele tem uma estratégia pensada aí de não querer ir para cima das mesmas pessoas sempre. A gente viu que a Carol e o Radamés voltaram de várias DRs, então isso acaba fazendo com que o Eike, eu acho que recue, teve aquela tal recalculada de rota aí, que muita gente comentou também. E aí eu acho que se ele coloca Silvia e André, fica parecendo o quê? Pô, eles acabaram de voltar no ADR, eu vou ir neles de novo. Também vou fazer com que eles fiquem fortes. Também então acho. foi no Rafa e na Thalíria, eu acho que essa estratégia, justamente porque eles já têm um tempo que eles não vão pra DR, né? Agora, tá rolando uma pergunta aqui no chat se você é padrinho da Pipa. Eu sou? Você é madrinha da Pipa? Que falam que eu sou madrinha da Pipa, né? Aí estão perguntando. Eu já falei que eu não sou. O Chico Barney que trouxe isso daí, é uma brincadeira. Mas ele não apurou? Não, ele falou sem apurar essa. Tem que esperar. Mas agora estão perguntando se você é padrinho da Pipa, não é, né? Não, não sou. Não é, então tá. Então tá informado. A Bárbara eu não sei. Não, eu não sou. Eu não sou madrinha. E vamos então mostrar as enquetes pra gente dar uma olhada aí como é que tá o cenário? Olha só, a enquete do UOL, né, mostra aqui que a Bia e o Gui serão eliminados com 22%. A gente tem Thalíria e Pecina recebendo o maior percentual de votos. Lembrando que o voto é para ficar. Então, fica até meio óbvio, né? É a torcida do grupinho, é a maior torcida até então do programa. E ficou concentrada na Thalíria e do Pecina, não tem uma divisão de votos ali. A Emily e o Everton estão rendendo. E a Bia e o Gui, para muitos, são plantas. As pessoas sempre enxergaram os dois assim. Agora, depois do último quebra-pau, é que eles apareceram mais. Na DR de ontem, eles apareceram mais também. A gente vai, inclusive, falar deles daqui a pouco. Mas, ainda assim, entre os três casais, muita gente acha que os dois são os mais parados, né? Sim, eu acho que nem só mais parados, mas menos interessantes ali para ficar no jogo, né? E a Bia ontem, quando mostrou a prova dos casais, que eles perderam e tal, muita gente falou que ela tava chatinha, ela tava mimadinha. Não, até durante a prova mesmo, né? Ela jogou a almofada lá no Gui. Foi meio... Ela gritando com ele ali no início da prova. A prova deles durou 11 minutos e 40 e tantos segundos ali. Então, ela foi chata durante a prova. Eu acho que a relação deles ali, aflitando durante essa prova do casais e depois mostrando também a discussão que eles tiveram no quarto, pesa muito. Eu acho que o pessoal acaba se identificando mais com casais que dão mais match ali, mais certo, tem mais sintonia no dia a dia lá dentro da casa. E comparando aqui as pessoas que a gente tem na DR, eu acho que a Thalíria e o Rafa acabaram ficando mais apagados também nesses últimos dias, depois da saída da Gretchen, né? Eu acho que a Gretchen dava muito enredo pra Thalíria, principalmente, né, Bah? Era a pessoa que sempre estava falando da Thalíria. Ela também tá apagada, a Thalíria e o Pecina. Na verdade, eles nem estão contribuindo tanto, é mais porque estão no grupinho. É isso. E muita gente aqui tá concordando com o que a gente falou da Bia, ó, falando Bia e Gui são dois insuportáveis, a Simone disse Bia é muito mimada, a Nath disse a Bia é mimada, e o garotinho Carrossel é insuportável, machista. Então, assim, muitos comentários aqui falando mal da Bia. Acho que isso também já acaba sendo um spoiler do que vem por aí. Sim. Vamos ver o Votalhada? O Votalhada é aquele agregador de enquetes, né? Então, também dá pra gente ter uma noção um pouco maior do que tá acontecendo. Ó, no Votalhada, a Bia e o Gui também são eliminados em todas as enquetes, né? Sites, YouTube, Twitter. A Emily e o Everton ficam com 19,85%. Muito próximo também, né? Então, que é próximo. Né? Mas a Thalíria e o Rafa aqui, eles têm assim, um apoio do público muito maior, olha só, mais de 60% dos votos. Isso mostra a força do grupinho, né? O grupo ali da Carol e do Radamés, e fica, né, da gente analisar aí durante todo o dia também as enquetes, porque Emily e Everton estão próximos da Bia né, e do Gui. Eu acho que o Everton, ele também incomoda muito o público aqui fora, né? Eu acho que ele entra em algumas questões lá dentro da casa que o público não gosta. Eu acho que ele tem um jogo muito mais interessante do que os outros casais ali, tanto ele quanto a Emily. A gente vai falar também sobre o posicionamento da Emily lá na DR, sobre a gente vai crise, passar né? por esse ponto. Isso também é interessante para mostrar como eles, eu acho que aparecem mais. Você falou uma coisa aí que eu concordo, assim, acho que entre esses três casais, pra mim, o que tá sendo mais interessante de acompanhar é a Emily e o Everton. Porque eles têm treta com a Rayane e o Vitor. Agora eles tiveram uma situação na madrugada com a Carol e com o Radamés. E eles não se colocam como parte de um grupo. É porque pro público ficou muito mais fácil assim.
quem é grupão, quem é grupinho. Mas se você for analisar o jogo, assistir ali no dia a dia, eles não fazem parte de grupo. Inclusive, a edição de ontem mostrou uma conversa do Domini, em que o Domini fala, vamos votar ali em tal pessoa, e o Everton fala, não. Ele deixa bem claro que ele não quer fazer parte de grupo nenhum, né? Eu acho que ele tem um posicionamento muito firme. Qualquer coisa que acontece lá dentro da casa, inclusive, que afete ele de alguma maneira, ele se posiciona, ele não tem medo. Ele apareceu ali, acabou com o Victor, né, chamando ele de um ator falido. Depois foi lá pedir desculpas falando que não era ator falido fora, mas dentro do jogo ele era sim um ator falido. Então ele tem um posicionamento forte e eu acho isso interessante no Everton. Acho que ele é um personagem muito bom para casa. Ele não pede desculpas se ele não achar que ele tem que pedir desculpas, ele não se posiciona se ele não acha que ele precisa se posicionar. Até sobre a treta lá do cabelo envolvendo o Carol e Radamés, o Domini e a sua esposa também, ele se posicionou ali, já falou, eu não tenho nada a ver com isso, vocês se virem. Se vira, então, se quer discutir isso, continua aí, mas eu que sou o maior interessado nessa história não vi problema. Isso. Então ele não foge de ter sempre se posiciona, falar, né? Desde a primeira dinâmica do programa, ele sempre... Lembra quando ele falou pra Giovana, vocês vão ser os primeiros eliminados e tal, e eles saíram? Verdade. Então ele não tem medo.